Se alguma vez sentiste que tu vida se rompeu, este mensagem é para ti. Bem-vinda a Renascidas em Fé. Um espaço onde as heridas não se escondem, se sanam e se transformam em propósito. Aqui falamos de lo que duele, de lo que custa, pero também de lo que Deus pode restaurar. Porque não importa como regaste hoje, Deus tem o poder de fazer-te noiva. Ele tem esse poder. E este é um lugar seguro, entre amigas, onde juntas vamos a sanar, crescer e volver a crer. Pero há algo que necessita saber. Renascer. Renascer não é fácil. Renascer depois de um divórcio? Renascer depois de uma traição? Renascer depois de um abandono? Renascer depois da violência física e verbal? Renascer depois de uma violação? Renascer depois de um aborto espontâneo? Renascer depois de uma enfermidade? Renascer não é fácil. Renascer é como recomeçar. Renascer é como começar de novo, desde zero. E o que significa renascer? Renascer é volver a nascer, tomar novas forças, ressurgir depois de um período difícil, e seja físico, emocional ou espiritual. Renascer é transformação, é um cambio profundo, é levantar-se quando nada crer que podes, é como el ave fênix, que renasce de suas cenizas. Pero hoje quero ser muito real contigo. Renascer não é fácil, requer esforço, decisão, renúncia, ajuda e sanidade. Empezar de novo nunca foi fácil, nunca é fácil. E muitas vezes sentimos que não vamos a poder. Eu cheguei num estágio que eu pensei que eu não poderia chegar onde hoje eu estou. Porque em el caminho encontramos obstáculos. E um dos mais grandes é a culpa que carregamos, a culpa que nos ensinaram a aceitar. Passamos anos escutando: foi tu culpa, tu falhaste, tu não foste suficiente. E pouco a pouco lo creemos. Pero hoje quero dizer-te algo de parte de Deus. Não tudo foi tu culpa. Nunca permitas que nadie coloque isto sobre seus ombros. Não, não permitas. Porque nada viveu contigo para dizer sobre o que você passou e enfrentou sola. Porque não tudo depende de ti. Em um relacionamento necessita de ambos. Ambos têm que lutar juntos, renunciar juntos lo que necessita renunciar. E se puedes renascer, hoje em nosso podcast Renascidas em Fé, com Márcia Regina, vamos a falar de um tema profundo, necessário e sanador. Renascer depois do divórcio. Renascer depois de um divórcio. Porque sim pode volver a viver. Sim pode volver a amar. E se pode volver a começar com Deus. Nenhuma mulher se casa pensando em divorciar-se. Todas nós casamos para permanecer, até que a morte nos separa. Todas sonhamos, desde ninhas, sonhamos com o príncipe, verdade? Sim, verdade, sonhamos. Com um homem que nos cuide,
que nos ame, que caminhe a nosso lado. Confiamos firmemente em lo que dizem as Escrituras, que el hombre amará a sua esposa como Cristo ama a la igreja, que ele deu sua vida por ela, e que esse mesmo amor o esposo deve refletir, mas na realidade é muito diferente. Porque entre a teoria e a prática existe uma grande distância. E é aí, em la vida real. Quando começamos a viver as decepções, as heridas, as palavras que marcam porque marcam, as atitudes que rompem porque rompem, o silêncio, a soledade, incluso estão acompanhadas. E muitas vezes nós perdemos dentro de um casamento que já não nos representa, que já não nos cuida, que já não nos ama como deveria. E então chega o momento que nunca imaginamos. O momento do quiebre, o momento do dolor, o momento do divórcio. E com ele chegam perguntas, culpa, vergonha, medo e a sensação de haver falhado. Pero hoje quero dizer-te algo, tua história não terminou aí, tua vida não se acabou em esse capítulo. E Deus não se olvidou de ti, Deus não se olvidou de ti. Renascer é possível, sanar é possível, volver a empezar, sim, é possível. Com Deus sempre há um novo começo. Pero há algo que necessito dizer, e é uma realidade que dói. Uma coisa que eu vejo muito em nosso meio cristiano, é como muitas vezes se despreza a mulher divorciada, como é excluída, deixada a um lado, silenciada, como se estivesse carregando uma marca, como se levara uma enfermidade incurável, como se fosse lepra. E isto dói, porque em lugar de encontrar amor, encontra juízo. Em lugar de encontrar abraço, encontra distância. Como sou juzgada por los demás. Essa é nossa falha de juzgar, sem conhecer sua história, sem haver caminhado em seus sapatos, sem haver lo que viveu, lo que suportou, lo que chorou em silêncio. Colocam sobre seus ombros toda a culpa do fracasso do matrimônio, sem ter vivido com ela, sem saber nada. Isso não vem de Deus, porque Deus não señala, Deus restaura, Deus não avergüenza, Deus cubre com amor, Deus não exclui, Deus abraça e levanta. Hoje quero falar-lhe a essa mulher que hoje eu vengo a falar, que se sente marcada, juzgada, señalada. Quero dizer algo claro: tu não eres tu divórcio, tu não eres tu passado, tu não eres o que outros dizem de ti. Eres hija de Deus, eres amada, eres restaurada. E o que outros chamaram fracasso, Deus lo pode transformar em um novo começo. Quando Moisés deu a carta de divórcio, vemos 2 pontos muito importantes. O primeiro, por la dureza del coração. O segundo, para não deixar a la mulher desamparada. Antigamente, as mulheres não tinham valor.
por qualquer motivo, eram rechazadas, abandonadas, desechadas. Então, essa carta também era uma forma de proteção, para que elas não quedaram completamente expostas. Pero quando vamos ao Novo Testamento, vemos a los fariseus perguntando-lhe a Jesus sobre o divórcio. E Jesus responde claramente: ao princípio não foi assim. É dizer, não era o plano original de Deus, pero ele mesmo reconhece algo que foi permitido por la dureza do coração do homem. E aqui é onde necessitamos entender algo profundo. A história que nadie vê. Eu conosco mulheres cercanas, amiga, familiar, que lutaram por seu matrimônio, que oraram, que creyeron, que esperaram, pero não foram correspondidas. Outras entregaram sua juventude, esperando o regresso de um esposo que nunca volveu. Então, eu te pergunto, é justo? É justo que uma mulher quede presa de um passado por alguém que rompeu o pacto? É justo que viva limitada por alguém que foi desleal? Não, não. Eu creio em um Deus que é justo. Creio em um Deus que é verdadeiro. E Ele jamais deseja que uma mulher viva aprisionada por uma história que já foi quebrada. Deus não te chama a viver em cadenas, te chama a viver em liberdade. Por isso, hoje te digo com claridade: sim, podes refazer tu vida. Sim, podes volver a começar. Sim, podes renascer depois do divórcio. Porque nosso Deus é um Deus de oportunidade. Creio fielmente sobre isso. Deus é um Deus de oportunidades, um Deus de segunda chance. É um Deus de restauração e é um Deus de novos começos. Se hoje estás aqui, não é casualidade, não. Deus conhece tua história, tu dolor e cada batalha que has tenido que enfrentar em silêncio. Talvez nadie lo vê, porque não vê, solamente juzga, pero Ele sim. E antes de terminar, eu quero fazer uma oração por ti. Cerra seus olhos. Essa oração será uma oração para liberação de culpa e restauração do coração. Deus hoje quer liberar-te desta culpa que não lhe deixa seguir avançar, viver e ter essa segunda chance, segunda oportunidade. Deus quer restaurar seu coração. Eu creio em o poder da oração. Oramos. Padre amado, em este momento vinemos delante de tu presença, com o coração aberto, com lágrimas quizas, com heridas que aún dolem. Senhor, tu conheces cada história, tu conheces cada noite de llanto, cada silêncio, cada rechaço, cada abandono. Hoje, Senhor, ponemos delante de ti toda a culpa que carregamos, a culpa real e a culpa que outros puseram sobre nós. Hoje, la entregamos a ti, em nome de Jesus. Renunciamos a toda culpa que não venha de ti. Renunciamos a la vergüenza.
renunciamos à la condenação, renunciamos a toda mentira que nos hizo crer que não somos suficientes, que falhamos completamente, que não merecemos volver a empezar. Hoje declaramos, somos perdonadas, somos limpias, somos livres, Senhor. Sana nosso coração, sanas las heridas de rechazo, sana el dolor del abandono, sana las palabras que nos marcaram, sana las memórias que aún dolem. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, entra em lo mais profundo de nosso ser, donde nada mais pudo regar, donde aún há tristeza, donde aún há medo. Trai tu paz, trai tu consolo, trai tu restauração. Hoje rompemos toda cadena emocional, todo laço com o passado, todo vínculo de dolor e declaramos que somos livres, livres para viver, livres para amar, livres para começar de novo. Padre, restaura nossa identidade. Recorda-nos quienes somos em ti, que somos hijas amadas, escorridas, restauradas, cheias de propósito. Hoje soltamos o passado e abraçamos o novo começo que tu tens para nós outras. Creemos que o melhor aún está por venir. Em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E se hoje nadie te lo ha dicho, déjame te dizer-te-lo hoje. Déjame dizer-te-lo hoje. Não estás rota, estás em processo. Não estás terminada. Deus aún está escrevendo tua história. Não foste desechada, foste redirigida. Tu divórcio não és tu final. És um capítulo doloroso, sim, pero não definitivo. Hoje, Deus te está chamando a levantar-te, a sanar, a renascer, não com tus forças, senão com as dele. E se tu sentes em tu coração que esta palavra foi para ti, não te quedas em silêncio. Escreva aqui abaixo: hoje decido renascer. E se conheces a uma mulher que necessita escuchar isto, compártelo com ela, porque não estás sola e nunca mais caminharás sola. Deus vá contigo, te sustene, te restaura e te leva a um novo começo. Isto foi Renascidas em Fé com Márcia Regina. E se esta mensagem tocou tu coração, subscreva-te ao canal, ativa a campanita e se parte desta comunidade de mulheres que estão sanando, crescendo e renascendo em Deus. Porque aqui não só escutamos palavras, aqui vidas são transformadas. Bendiciones, nos vemos. Tchau, tchau.